E aí pessoal do YouTube, eu sou Linux BRS, estou aqui com o Moto G4 Plus para fazer os prós e contras. Isso mesmo, temos aqui alguns contras, né? Temos muitos pontos a favor, né? E alguns contras, na minha opinião. Muitas vezes isso aí não descredibiliza o aparelho na hora de uma compra, tá pessoal? Então é o meu ponto de vista, é o que eu acho. E muitas vezes pode não ser o mesmo de qualquer outra pessoa, que eu vejo isso como comum, muito normal, porque cada um tem a sua opinião, certo? Se você tem a sua e quiser deixar na descrição do vídeo, fique à vontade também, certo? Como eu sempre falo, respeitando aí os seus colegas aí de YouTube também, tá bom? Então vamos lá, né? Bom, primeira coisa, pessoal, o ponto a favor desse smartphone aqui é o processador dele. Eu achei um processador muito rápido. Eu já fiz o teste no AnTuTu, publiquei primeiro esse teste aqui, ó, que eu fiz 45.613, eu publiquei lá no Instagram. Quem não tem eu cadastrado ainda lá no Instagram, lá, cadastra lá, é de graça, como eu falo, né? E é Linux BRS. Eu já publiquei a imagem disso aqui lá no Instagram, sendo que quando eu adquiri esse aparelho, a primeira imagem que eu fiz já coloquei no Instagram, não foi no Facebook. Então no Instagram é Linux BRS, certo? Então um processador muito bom, eu achei muito rápido. Tem gente que fala que não dá para se levar muito em consideração o AnTuTu, mas eu levo às vezes um pouco de consideração, porque ele faz uma velocidade, ele mede a velocidade de processador, de memória, entendeu? Processador gráfico e tudo isso aí, e você tem mais ou menos uma noção aí se o seu aparelho ele vai ser rápido ou não. Muitas vezes a pontuação é baixa, mas ele roda jogos aí muito bem. Uma coisa contra, pessoal, que eu não gostei, tá? Particularmente eu não gostei. Por exemplo, essa shell aqui eu não vi a de cor preta, né? Essa shell vermelha aqui, você vê assim o acabamento muito bacana, né? Mas eu achei algo estranho, o seguinte: desse lado aqui ele tá bem acabado, ó, sendo que a unha nem prende, ó. Só que desse outro lado aqui, ó, eu não gostei, ó, entendeu? Desse outro lado aqui eu não consigo puxar, eu tenho que abrir pela fenda aqui, ó, tá vendo? Mas desse lado aqui, ó, ele parece que ele ficou, ele tá meio, ele tem uma diferença bem milimétrica, né? Vocês podem perceber, não sei se vocês vão conseguir, mas aqui também ele tem uma diferença. Aqui ele tá bem certinho e aqui ele tem um pequeno vão, né? Ou seja, a shell ela não ficou, a forma ela não ficou de acordo. De um lado ele tá certo, o acabamento, ó, tá certíssimo aqui. Desse outro lado você sente que ele tem, você sente a ranhura, ó, sendo que, ó, a gente consegue abrir por aqui o aparelho aqui, ó. Agora, ó, aqui ele tá aberto aqui, né? Ó, entendeu? Por aqui não, por aqui ele tá mais difícil de abrir, mas aqui você sente que ele tem, ó, ele tem como se diz, ele avança um pouco em relação ao corpo, ele não está bem acabado, na minha opinião, tá? Então essa shell vermelha aqui não ficou legal, tá? Por isso que vai o meu contra aqui, certo? Nós temos, deixa eu diminuir mais um pouco, meu, já está bem pequeno aqui o nível de iluminação dele. Coisa a favor é a tela de 5 polegadas, eu achei a tela muito brilhante, muito clara, muito limpa, como sempre, né? Apesar de alguns aparelhos da Motorola, da Lenovo agora, Motorola antigamente, né, terem vindo aí com um TFT, essa tela IPS tá excelente, 5.5 polegadas, tem gente que não gosta de 5.5, eu às vezes, uma tela de 5.5 incomoda muito porque não cabe no bolso, de 5 polegadas está um tamanho ideal, mas 5.5 é melhor para você trabalhar, então a tela está de parabéns. Outra coisa que muita gente já começou a reclamar desde que eu coloquei o primeiro vídeo é o custo-benefício. Esse aparelho, o preço dele, pessoal, o preço de lançamento dele é R$ 1.499, mas vocês podem achar aí a partir de R$ 1.300 pela internet, certo? É um custo-benefício alto, mas apesar de ser um aparelho novo, já viu com Android 6.01, de ter uma tela de 5.5, Full HD, assim, algumas características que faz com que o custo-benefício seja alto, mas porém ele te dá algumas especificações aí, algumas características
que vão um pouco além do básico hoje no mercado, certo? Tela Full HD 5.5, né, que já conta como diferencial 32 GB de memória. Seria melhor se ele viesse com 3 GB de memória, 3 GB de memória RAM, tá? Mas o que eu dou o meu ponto positivo é para a memória de armazenamento dele de 32 GB e pelo menos 2 GB de memória RAM. Poderia ser 3, poderia, seria melhor ainda. Tem um modelo lá fora que vai vir com 3 e até 4 GB, mas com 64 GB de armazenamento, se não me engano, tá? Tem outros dois modelos aí de 3 e 4 GB, mas vai ser lançado lá fora. O negativo, pessoal, é que a Lenovo ela herdou isso da Motorola e não colocou um fone de ouvido decente. É um fone de ouvido convencional para esse aparelho aqui. E eu não gostei. Poxa, a gente já paga caro por um aparelho desse aqui e vem um fone de ouvido simples. Não tá certo, né? Poxa vida, custa pegar e colocar um fone de ouvido intra-auricular ou um fone de ouvido um pouquinho melhor. Não esses convencionais aí, mas... fazer o que, né? Que o pessoal fala igual lá nos voos, né? Como que a companhia aérea faz para diminuir o seu custo? Ela tira uma azeitona de cada refeição e economiza não sei quantos milhões de dólares. É a mesma coisa. A gente deixa de colocar um fone de ouvido bom e também a gente economiza alguns milhões de dólares ou milhões de reais num aparelho. Não é bem assim, tá? Para eles podem ser milhões, mas para cada um de nós assim é importante isso, certo? Outra coisa importante é que ele vem com turbo carregamento, certo? E fala que em 15 minutos você pode mexer durante 6 horas, se não me engano, aí, com o aparelho aí. Não sei se isso é verdade ou não, quanto o fabricante fala, certo? Outra coisa que o pessoal fala que não gostou e que já tinha em outra geração moto, que era, eu acho que no Moto G2, é o alto-falante estéreo, tanto em cima quanto embaixo. Nesse aqui não, desde o Moto G terceira geração, que é só em cima, e ele só sai aqui em cima, não tem mais nenhum outro alto-falante, certo? O que mais que nós temos aqui? 2 microfones, isso acaba sendo básico de mercado, um microfone aqui na frente e outro microfone aqui atrás para redução de ruídos. E isso é muito importante para ficar mais limpa, mais claro o som para você tanto ouvir e falar, certo? Ele não tem, pessoal, certificação IP67, IP68, principalmente igual o Moto G terceira geração, que tem a certificação. Esse aqui apenas para respingos aqui na frente, então não tente mergulhar porque senão você vai estragar o aparelho. Ele não vem com certificação IP. Poderia vir, mas ele não veio, certo? Esqueci de anotar outra coisa aqui dos contras, né? E vamos lá. A favor, pessoal, ele tem o desbloqueio digital, que eu já fiz um vídeo falando disso. Não sei se vai antes ou vai depois desse aqui, mas ó, toda vez que aparece o símbolozinho da impressão digital, quer dizer que a gente pode desbloqueá-lo por aqui, ó. Beleza, perfeito. Ele só não é mais rápido, por exemplo, que o Lenovo Vibe, porque ele tem esse gap aqui para carregar a tela, tá? Ó. Ele desbloqueia com a tela desligada, igual o Lenovo Vibe com a tela desligada, ele desbloqueia, vamos ver? Ó, parabéns. Parabéns, gostei disso. Esse botão não é um botão de pressão, tá, pessoal? Ele não é um botão de pressão, não adianta você apertar que ele não vai dar o home. O home continua sendo aqui com as teclas virtuais, certo? Então esse aqui é só um sensor. Tem gente que não gostou do sensor aqui na frente, falou que ele deveria vir atrás igual o Lenovo Vibe. Até num ponto eu concordo, mas eu prefiro o sensor aqui na frente. O Lenovo Vibe era legal lá atrás, eu achava bacana. Você tirava até foto com ele, você tocava que tirava foto com a câmera frontal. Mas eu prefiro ainda o leitor digital na frente. E a LG ela tem os botões de volume liga e desliga atrás também, que eu particularmente não gosto, tá? Vamos lá, o que mais que nós temos aqui? Programas básicos, pessoal. Programas básicos, novamente eu falo, às vezes é um gosto meu, muitas vezes as pessoas não gostam. Ele já vem com o Explorer agora, não vou mais brigar por causa do Explorer nativo, né? Num programa nativo que já vem com ele, mas vem por causa do Android. Mas ele não vem com um bloco de notas que você tem que baixar. E pelo que eu estava vendo, pessoal, ele não tem mais a galeria de fotos.
o player próprio, isso não adianta nem falar, que ele já traz como o Play Música, que eu não gosto. Então isso daí, vem com fotos. Mas o Fotos eu não gosto de usar o Fotos. Eu preferiria, pessoal, quando ele tinha a galeria, o programa da galeria próprio da Motorola. Mas ele não tem. Pelo que eu vi que não tem. Cadê a galeria? Não tem a galeria. Entendeu? Então como que você faz para visualizar uma foto? Você vem aqui em... Cadê o armazenamento? Memória. Aí você clica... Não, é armazenamento mesmo. Armazenamento. Clica aqui. Não, clica em interno. Aí você vai no final, tem o Explorer. Aqui você tem o Explorer do seu smartphone. Aí você vem aqui e clica. Aí você vê a foto. Mas você não dá para arrastar aqui. Você tem que voltar e fazer isso aqui. Entendeu? São fotos que eu já tirei com o G4. Entendeu? Então o Explorer é bom, mas o aplicativo de fotos eles retiraram, que seria o Galeria. Não gostei. Então ele continua pecando por faltar com aplicativos básicos. Mas dá para baixar. Eu não vou entrar no mérito dessa questão, porque eu já falei muito, muita gente já não gostou do que eu falei, teve outras pessoas que gostaram, então eu só fico por aqui mesmo. Como falei, tela de 5.5, o Android 6.01, basicamente o Android, o Marshmallow, a última versão, certamente será atualizado para o Android NMNOP, sei lá das quantas aí, entendeu? Porque é processador mais atual, rápido, né? Não sei quanto, por exemplo, o N tudo bem, o O já não sei se, por exemplo, ele exige mais de 2 GB de memória, já não vai mais atualizar, mas se exigir 2 GB de memória, esse aqui com certeza vai ser atualizado. Eu acho que mais 2 versões do Android, tirando o Marshmallow, ele será atualizado, sem problemas, tá? Mas depois já começa a ter alguns entraves quanto à limitação de processador e memória, porque a gente vai precisar cada vez mais de processadores mais rápidos, mais potentes e de mais memória RAM, certo? Vamos lá, ponto negativo, ele não tem o controle automático de iluminação, isso eu acho ruim, tá bom? Olha, ele só tem o controle manual, mas isso é característico do Android puro, ele não tem e não tem e não tem, é isso, ponto negativo. Que mais? Algo que eu vou falar aqui que ele vai ser a favor, se essa lateral aqui ela for de metal. Eu não sei se ela é um policarbonato, um poliestireno, sei lá, alguma coisa, né? Se for metal, ponto positivo. Se for plástico, nem positivo nem negativo. Mas como disse, se for metal, ponto positivo, certo? Vocês viram aí, o que mais que nós temos aqui? O NFC, ele não vem com NFC. Poxa vida, um smartphone desse aqui não vir com NFC é brincadeira, né? Deveria vir com NFC, mas não vem. Ele tem o Moto Tela, que eu acho que é um recurso muito bacana, que ele dispensa o LED. Tem gente que fala, pô, não vem com LED notificação? Não, porque se a pessoa fala que não vem com LED notificação um smartphone da linha Moto, é porque não conhece pode não conhecer a linha toda da Moto, porque tem alguns Motorolas que vêm com LED, isso eu concordo com você, mas tem outros que no lugar do LED eles colocam o Moto Tela. Vamos ver se ele vai acionar o Moto Tela aqui. Olha lá, acionou o Moto Tela, certo? Então, no lugar do LED, a Lenovo, às vezes a Motorola também, né? Quem não sabe, a Motorola foi comprada pela Google, depois a Google vendeu para a Lenovo. Resumindo, em curtas palavras, é isso. Por isso que vem Lenovo agora aqui no Moto G4, tá? Então é isso quanto ao LED. A lateral de metal, né? Ele conta com 9 toques na tela, até onde eu pude testar aqui no AnTuTu Benchmark. Teste de tela, ó, multitoque, né? Vamos lá. Agora só tá engraçado que às vezes acontece isso aqui com o K10, né? Que são 10 toques, mas apresenta 5 toques. Agora aqui ele só estava mostrando 5 toques, mas eu já consegui fazer 9 toques na tela do Smart. Ó, 6 toques, tá vendo?
Então eu não entendo porque às vezes a gente consegue 9 toques e agora eu só consegui 6 toques, certo? Mas pelo que eu vi, 9 toques, pode ser 10 toques. Se eu conseguir 10 toques, pessoal, daí eu vou tirar um print screen e vou deixar no smartphone e depois eu mostro para vocês, certo? Mas a quantidade de toques eu acho muito interessante, certo? Ele tem duas entradas para cartão micro SIM, eu acho isso muito bom. Hoje em dia todo smartphone praticamente sai como com dois chips, né? Ele também tem entrada para cartão micro SD, tá? Ele é compatível, antes que me perguntem, claro que vão me perguntar, porque eu sei e vocês e adoro quando perguntam, se ele é compatível com OTG. Esse aqui é um pendrive OTG, micro USB. Se ele abrir aqui a telinha, quer dizer que ele é OTG. E é porque eu já testei, tá, pessoal? Eu não vou esconder isso de vocês, ó. Ele já tem ali o símbolozinho do USB, ó. Explorar. Tá aqui. Então nós temos o chamado OTG para este smartphone. Então fiquem tranquilos. Teclado, mouse, vocês vão conseguir conectar até o seu pendrive. Cadê o armazenamento dele aqui? Aqui é armazenamento USB. Vamos ejetá-lo, né? Pronto, ejetando. Ejetado, quer dizer. Então a gente já pode tirar o pendrive, certo? Ele agora só tem a favor, né, pessoal? Eu gostei muito desse smartphone. Deixa eu até subir um pouquinho aqui para vocês. Eu gostei muito do design dele. Ele manteve essa linha aqui, como já falei, que é da linha Moto, que era um pouco em formato de sabonete antes, né? Que ele era bem curvo, agora ele tornou assim um design mais reto, né? Eu gostei, achei muito interessante essa curva aqui. Quando eu falei que a Shell não pega, ficou bacana, mas desse lado aqui, que a Shell ela enrosca um pouquinho, né? Eu não gostei. Vai focar ou não? Pronto. Entendeu? Então, isso me incomodou, ó. Isso aqui me incomodou, ó. Ó. Entendeu? Então eu não gostei. Eu não sei se é alguma coisa aqui também tem mas é bem milimétrico, né? Ah, Leandro, mas isso é muito chato. Eu sou. Quanto a isso, eu tenho um olho chato, eu tenho uma percepção assim meio chato para as coisas. Para mim tem que estar assim perfeito, né? Poxa vida, a gente espera algo do aparelho e depois vem com algumas pequenas imperfeições. Não vai mudar o jeito de mexer no aparelho, mas é algo que eu tenho para falar para vocês, que nesse aparelho existe esse tipo de situação, certo? Senão depois vão falar, pô, Leandro, você não falou isso, você escondeu aquilo, você está escondendo porque estão te pagando. Ninguém está me pagando, como eu já falei para vocês. O foco da câmera, ele é muito bom, certo? Ó, são fotos que eu já tirei com ele ao anoitecer aqui em Osasco. Isso aqui eu estava focando no caderno e temos a cadeira aqui atrás, certo? E a cadeira focada e o caderno desfocado, ou seja, isso aqui é algo assim do tipo, é difícil fazer numa câmera semi-profissional, profissional, isso é difícil. Aqui no smartphone ele já resume isso para você. Isso aqui é muito parecido, não tem como não citar. Isso aqui é muito parecido com a linha J da Samsung, que faz esse efeito, da linha A e da linha S também, que faz isso. Entendeu? Por isso que eu estou dando um ponto positivo para a câmera, que eu gostei. Não gostei da interface da câmera, mas depois eu vou falar das funcionalidades da câmera. Não vou entrar no mérito da questão da câmera, certo? Não vem com jogos, tá bom? E como já falei para vocês, 32 GB dá 25 GB aí de sobra aí para poder colocar um monte de coisa que vocês quiserem, mais o cartão micro SD, certo? Se ele tiver um LED, pessoal, ele pode ter um LED aqui em cima, certo? Mas você tem que fazer root e daí aparece o LED na hora que você estiver carregando. O som dele só sai aqui, em mais nenhum outro lugar, tá bom? Me perguntaram, só sai aí? Só sai aqui mesmo. Tá bom, pessoal? Então esses foram os prós e os contras. Não, os contras não quer dizer que você não... o Linux falou que contra isso, então não vou comprar o aparelho. Vá pela sua opinião, pelo seu gosto, entendeu? Se você não liga, por exemplo, para NFC, se você não liga para controle do volume, para certificação IP67, IP68, que é jogar ele na sua piscina, entendeu? Se você não liga para nada disso e você quer o aparelho, você vai lá, compra e seja feliz. Eu espero que todo mundo que adquira, não só esse, como qualquer outro aparelho, seja
feliz com a sua escolha. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva para estar recebendo as notificações do YouTube. Toda vez que eu colocar um vídeo no ar, pelo menos 2 ou 3 por dia, certo? O seu joinha aqui é muito importante para estar vendo aí se realmente o meu trabalho está sendo bem feito ou não, né? Então é isso aí. Obrigado, até mais e falou, pessoal.